Então vamos para a nossa terceira aula de eletrônica. Nessa aula nós vamos falar sobre alguns assuntos que não foram abordados na aula anterior, porque a aula anterior ficou muito extensa. Então nós vamos estar abordando esses assuntos nessa aula, tais como teste de diodos, medição de corrente e resistores em série e paralelo quando submetidos a uma determinada tensão. Então, vamos embora para a aula. Então vamos começar nossa terceira aula de eletrônica básica falando sobre o componente eletrônico diodo, né? Os diodos são componentes eletrônicos constituídos de material semicondutor, né? A física dos materiais semicondutores, nós vamos falar sobre uma aula específica do componente diodo, em que nós vamos abordar também a polarização do diodo em corrente contínua, ok? Como que é constituído o diodo? O diodo ele é constituído de dois materiais, o material semicondutor do tipo N e o material semicondutor do tipo P. Quando você junta um material semicondutor do tipo N com o material condutor do tipo P, você forma aquilo que nós chamamos de diodo, né? Qual que é a principal característica desse componente eletrônico? Ele deixa passar a corrente no sentido convencional, ou seja, do polo positivo para o polo negativo, mas ele bloqueia a passagem da corrente no sentido inverso, ou seja, do negativo para o positivo. Para você entender isso bem, eu fiz um esquema aqui, tá? No próximo slide aqui. E nesse esquema aqui nós temos uma lâmpada aqui incandescente, né? Essa lâmpada ela está ligada num resistor aqui de baixa resistência, né? Vocês podem ver que a terceira faixa aqui é preta. Então, um resistor de poucos ohms aqui, né? E essa lâmpada incandescente está acesa, ou seja, está passando corrente aqui, certo? Do polo positivo, que é esse daqui, em direção ao polo negativo, ou seja, no sentido convencional, a corrente está passando. A corrente sempre passa no sentido convencional, ok? O que vai acontecer, por exemplo, se nós invertermos esse resistor aqui, né? Se você inverter o resistor, se você trocar os polos do resistor aqui, não vai acontecer absolutamente nada, tá? A corrente vai continuar fluindo do polo positivo para o polo negativo, né? E a lâmpada vai continuar acendendo. Mas vamos supor que ao invés desse resistor aqui, nós tivéssemos um diodo, né? Então nós teríamos essa situação aqui, né? Se você liga o diodo tem esse símbolo aqui, ok? Então se você liga o diodo e o sentido dessa seta do diodo aqui coincide com o sentido da corrente, ou seja, o diodo está ligado numa configuração que a gente chama de diodo diretamente polarizado, tá? Ou seja, o sentido da corrente coincide com o sentido da seta do diodo, né? A corrente passa, tá? Então, a sua lâmpada acende aqui. Se você inverter o diodo, tá? Se você ligar ele no sentido reverso, né? Ou se você ligar ele, né, como a gente diz tecnicamente, reversamente polarizado, se você ligar o diodo reversamente polarizado, ele não vai deixar passar corrente nenhuma. Tá? Na verdade, ele deixa passar uma corrente aí de microamperes, uma corrente bem pequena, né? Insuficiente para acender sua lâmpada aqui. Tá? Então, sua lâmpada ela vai ficar apagada. Tá? E aí você já pode pensar o seguinte, né? Qual que é a principal aplicação do diodo, né? Já que ele, se eu ligar, por exemplo, pegar essa bateria aqui e ligar ao contrário, é a mesma coisa que ligar o diodo ao contrário. Né? Pegar essa bateria aqui e inverter a polaridade da bateria é a mesma coisa que inverter a polaridade do diodo. Se eu faço isso, se eu inverto a polaridade da bateria e eu tenho um circuito que tem um diodo, né, em série com a bateria, em série com a minha carga aqui, que pode ser uma lâmpada, pode ser um equipamento eletrônico, etc. Né? Se eu ligar minha bateria invertida, a corrente não vai passar e o meu circuito ele não vai ficar ligado com os polos trocados, né? Ele não vai ficar ligado com os polos da bateria trocados, né? Então, dos usos do diodo é proteger o circuito contra a inversão de polaridade. Né? É lógico que se o circuito for uma lâmpada, né? E você inverter a polaridade da bateria, não vai acontecer nada, né? Mesmo que você não tenha um diodo protegendo. Mas em determinados equipamentos eletrônicos, né, isso pode acontecer. Por exemplo, no seu controle remoto, né, ao invés de colocar a bateria com o polo positivo ligado no local do polo positivo, você coloca a bateria invertida, né?
você coloca o polo positivo na mola, né, do controle remoto. Então, o que vai acontecer aí? Você pode danificar o controle remoto se ele não tiver uma proteção contra a inversão de polaridade. Então, essa proteção contra a inversão de polaridade você consegue, por exemplo, usando um diodo. Há formas, é claro, mais inteligentes de você fazer isso, mas uma das utilizações do diodo é essa, tá? Aí você pergunta assim, bom, e se ao invés de uma corrente contínua, de uma tensão contínua, tá? Ao invés de eu ter uma bateria aqui, eu tivesse uma fonte de corrente alternada. Bom, você só deixaria passar a meia onda do ciclo positivo, tá? Então a gente vai falar sobre essa outra utilização do diodo aí, que é a retificação de tensão, né? Transformar uma tensão alternada numa tensão contínua, numa aula específica sobre retificação de tensão, ok? Então, a gente pode fazer uma retificação de meia onda ou de onda completa e a gente vai estudar isso daí, tá? Numa aula específica sobre isso. Bom, por que nós estamos falando de diodo aqui logo nessa terceira aula, né? Porque existe um componente bastante interessante para nós, que é chamado de LED, né? Que é o Light Emitting Diode, né? Diodo emissor de luz, né? Ele é um componente feito também de material semicondutor, tá? Só que quando a corrente atravessa esse material, né? Essa junção PN aí, essa junção PN emite luz, tá? E a intensidade da luz que passa em um LED é proporcional à corrente que está atravessando esse LED, tá? Da mesma forma que uma lâmpada incandescente comum. Se você aumenta a tensão em uma lâmpada incandescente comum, a lâmpada vai brilhar mais. Se você diminui a tensão em uma lâmpada incandescente, ela vai brilhar menos, ok? Então vamos falar aqui dos tipos de diodo, tá? O primeiro tipo de diodo, né, usado muito em circuitos de rádio antigo, né? Para fazer a demodulação, né? A demodulação é quando você pega uma onda que ela está modulada e você vai demodular. Tá? Essa é uma outra utilização do diodo que também, se der tempo no curso, nós vamos falar, tá? Que é usar o diodo para demodular uma determinada onda modulada, tá? Modulada em amplitude, por exemplo. Então, esse diodo de contato de ponta, vocês podem ver que ele tem um fiozinho aqui, né? Esse fiozinho é um material semicondutor e aqui você tem a junção PN, certo? O símbolo desse diodo é esse daqui, é o mesmo, né, de qualquer diodo comum, tá? A posição anterior da setinha é chamada de ânodo e a posição onde você tem o risquinho é chamada de cátodo, né? Veja o seguinte, né, que alguns textos chamam de anodo e outros textos chamam de catodo, tá? Nós vamos aceitar aqui as duas formas. Então você pode chamar de ânodo ou anodo e também você pode chamar de cátodo ou catodo, tá? Tanto faz aqui pra gente, tá? Então esse é um diodo de baixa potência, tá? O que é a potência? Potência é o produto da tensão pela corrente. Então quando você liga um diodo no circuito, ele vai estar sendo submetido a uma tensão e vai passar uma corrente por ele. Se você pegar essa tensão e essa corrente e multiplicar, você vai ter a potência que o diodo está dissipando, tá? Então esse é um diodo que dissipa baixa potência, tá? Usado normalmente em circuitos de baixa potência, como circuitos demoduladores de AM, por exemplo, né? Amplitude modulada, tá? Nós temos também os diodos com potência um pouco maior, que são usados em fonte, tá? De computador, né? Então esses diodos são chamados diodos retificadores, né? E eles fazem a conversão aí de corrente alternada para corrente contínua, né, juntamente com os capacitores de filtro, ok? Que nós vamos falar na aula sobre retificação de corrente e retificação de tensão, tá? Temos o diodo Zener, né? O diodo Zener, ele funciona, tá, para regulação de tensão, tá? Então a principal função do diodo Zener é regular a tensão. Os diodos, eles têm uma curva característica, tá? Então, eles têm uma curva característica na região polarizada e eles têm uma curva também na região reversamente polarizada. Então, eles têm uma curva na região diretamente polarizada e uma curva na região reversamente polarizada. O diodo Zener, ele tem essa curva na região inversamente polarizada bastante grande, tá? Ele suporta bastante a reversão de polaridade antes de queimar, tá? Se você ligar ele de forma reversa. Então ele é usado para regulação de tensão, e quando ele é usado para regulação de tensão,
a região dele que é usada é a região de polarização reversa. Tá? A gente vai ter uma aula especialmente sobre diodo Zener, sobre regulação de tensão, mas basicamente o símbolo dele que vocês podem ver aqui é esse daqui. Ele é diferente do diodo comum porque ele é usado na região chamada região Zener, que é a região reversamente polarizada, e ele é usado para regulação de tensão. É isso que vocês precisam saber por enquanto. Nós temos também o diodo Shockley ou Schottky, tá? Que tem esse símbolo aqui. E a característica principal desse diodo é que ele tem uma curva na região agora diretamente polarizada, tá? Então, diferente do diodo Zener, né, que a especialidade dele é na região reversamente polarizada, o diodo Schottky, a especialidade dele é na região diretamente polarizada. Então, ele tem uma curva diferente do diodo comum na região diretamente polarizada. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a curva do diodo na aula sobre polarização do diodo usando corrente contínua. Tá? Temos o nosso famoso LED, né, cujo símbolo é esse daqui. Tá? E o LED, como vocês sabem, né, é Light Emitting Diode. Tá? O LED ele pode ter uma cor intrínseca azul ou ele pode ser pintado de azul. Né? Ele pode ter uma luz branca e aqui um filtro azul. Né? Aqui é um plástico azul aqui para dar a cor azul. Mas ele pode ser também azul, tá? Intrinsecamente azul. Temos um outro tipo de diodo também, que é o diodo varicap, né? Que a principal característica desse diodo é que ele varia a capacitância de acordo com a tensão que você aplica nos seus terminais. Então, por exemplo, quando você aumenta a tensão, né, a capacitância diminui ou aumenta, não me lembro agora, tá? E esse diodo aqui, ele é usado principalmente em sintonizadores digitais de FM, né? Porque para você sintonizar uma estação, né, de rádio, tá? Você tem um circuito LC, né, que é um indutor e um capacitor ligados em paralelo, tá? E a frequência de ressonância depende dos valores de L e de C. Como você não pode variar a indutância da bobina, você varia a capacitância do capacitor. Agora, se você não quer usar um capacitor que você pode modificar a capacitância girando o capacitor, como um capacitor de placas paralelas que a gente mostrou na primeira aula aí, certo? Você pode usar um diodo varicap e fazer a sintonia, tá? De forma eletrônica, tá? Ou seja, variando a tensão que você vai aplicar aqui nesses terminais do seu diodo, você vai variar a capacitância desse diodo e vai fazer a sintonia da sua estação de rádio, AM ou FM, ok? Temos o diodo SCR, tá? Esse diodo aqui, na verdade, ele é equivalente a dois transistores, um transistor NPN e um transistor PNP, tá? E, na verdade, ele não é bem um diodo, tá? Ele é um tiristor, tá? Ele é um mecanismo em que você controla a passagem ou não de altas correntes aqui utilizando um terminal chamado gate, tá? Só para vocês saberem aí que existe esse tipo de componente, que é do tipo NPNP, tá? Então são quatro junções, na verdade 3 junções semicondutoras e 4 materiais semicondutores aí, tá? Se der tempo no curso nós vamos falar um pouquinho sobre esse componente aqui, mas ele não é tão importante para nós no momento, ok? Temos o diodo túnel, ou diodo ESAC, né? Então existe também essa outra terminologia, diodo, tá? Você pode falar tanto diodo quanto diodo, tá? E esse diodo aqui, esse cara que descobriu esse tipo de diodo, o ESAC, tá? Ganhou o prêmio Nobel, porque se você tem uma tensão de operação pequena, você pode operar esse diodo em altíssimas frequências, ou seja, da ordem de gigahertz, né? Então, ele apresenta um efeito de tunelamento quântico, tá? Que permite ele operar nessas frequências elevadas, desde que a tensão de operação dele seja baixa, tá? Então, esses são os tipos de diodo, tá? E aqui nós vamos dar um exemplo para vocês, fazer um circuito aqui, tá? Montar o circuito aqui no protoboard e também no Proteus, de um circuito em que nós vamos colocar um resistor para limitar a corrente do LED, tá? E ligar esse LED a uma fonte de tensão aqui. Ok? Então vamos fazer esse experimento agora e também nós vamos medir a corrente que passa por esse LED e por esse resistor aí. Tá? Então vou ensinar para vocês
como ligar o LED e também como medir a corrente que passa pelo LED usando o multímetro. Então, são diodos aqui de 3 milímetros, tá? Nós vamos pegar um desses LEDs aqui. E por ele ser um diodo, né, nós também vamos usar essa função aqui do multímetro, tá? Então, se nós medirmos esse componente aqui numa direção, tá? Então, por exemplo, se nós medirmos o componente dessa forma aqui, certo? A gente vai observar que a resistência elétrica é infinita, tá? Já se nós medirmos dessa direção aqui, vocês podem perceber que ele acende, tá? Significando que está passando corrente, tá? Então aqui vocês veem que a resistência é menor, né? Se você coloca o positivo aqui e o negativo aqui, a resistência é menor. Se por outro lado você coloca o negativo aqui e o positivo aqui, não passa corrente, tá? Bom, nessa parte da aula aqui eu vou ensinar vocês como fazer medição de corrente, tá? Para você fazer medição de corrente, você tem que interromper o circuito e medir a corrente que está passando pelo circuito. Aqui nós temos uma fonte, tá? Aqui nós temos um regulador de tensão que ele fornece duas tensões. Ele fornece 5 volts e 3.3 volts, tá? Então, esse regulador de tensão aqui, ele vai ser alimentado por uma fonte, ou seja, aqui vai entrar 9 volts. Aqui tem um jumper onde você escolhe se você vai usar 3.3 volts ou se você vai usar 5 volts, tá? Então nós vamos usar 5 volts, claro que nós vamos medir isso com o multímetro depois, então eu vou colocar o jumper nessa posição aqui, tá? Esse jumper aqui também vou colocar nessa posição aqui, tá? 5 volts, ok? 5 volts aqui. E aqui a gente tem a saída, tá? 3.3 volts e 5 volts, ok? Próxima etapa, tá? Vai ser ligar essa fonte aqui, próxima etapa vai ser ligar esse regulador aqui na fonte de 9 volts, que é essa fonte aqui, certo? Essa fonte aqui a gente vai ligar na rede elétrica, tá? E ela vai fornecer pra gente uma saída aqui de, como vocês podem ver, ó, a entrada é 110, de 110 até 240 volts, pode ser qualquer tensão, e a saída ela vai soltar 12 volts. 12 volts vai entrar nesse regulador de tensão aqui, que vai soltar ou 5 volts ou 3.3 volts aqui, ok? Então vamos ligar isso aqui na energia. Bom, então aqui nós temos a fonte ligado em 110, vocês veem um LED indicador aqui que ela está funcionando, certo? E aqui nós temos nosso regulador de tensão aqui alimentado com 12 volts aqui. E eu vou apertar aqui esse botão aqui de liga, tá? Que é uma chave, tá? E aqui vocês veem o LED indicador mostrando que ele está ligado. Eu quero ver agora se ele está soltando as tensões corretas aqui. Então eu vou pegar meu multímetro, colocar em V 20 volts aqui, tá? E vou vir aqui e vou observar aqui se eu tenho 5 volts, ok? Então aqui eu devo ter 5 volts. Ó, 5.06 volts, tá? E aqui eu tenho 3.3 volts. Ele está soltando as duas tensões aqui, ok? 5 volts e 3.3 volts. Como eu quero 5 volts, eu vou pegar a alimentação desses dois pinos aqui. Esse aqui é VCC, 5 volts, esse daqui é Terra, ok? Então aqui nós vamos montar um circuito, tá? Para acender um LED, né? Usando um resistor aqui, um circuito bastante simples. Nós vamos montar esse circuito no protoboard, tá? O protoboard, ele é uma matriz de contatos, tá? Então eu vou explicar rapidamente como funciona o protoboard para vocês, tá? Para isso eu vou usar esses fios com ponteira aqui, tá? Vou cortar aqui, pegar alguns fios, tá? Bom, basicamente o que você vai fazer, ó, a alimentação você vai ligar nessa linha aqui, tá? Então, dois elementos que estão nessa linha aqui, tá? Se você pegar dois elementos que estão nessa linha aqui do menos, tá? Essa linha vertical aqui, eles têm contato elétrico entre si, tá? Como é que você vai checar isso? Você vai usar a função diodo aqui do multímetro para verificar o contato elétrico, tá? Então, como vocês podem observar, se você colocar as duas pontas do multímetro aqui, você deve enxergar 0 volts, né, que saiu, né? Vou colocar novamente aqui. Então, aqui você vai verificar 0 volts, ok? Se você colocar em outro ponto aqui, um pouco mais para baixo, também você vai verificar 0 volts, né?
Nesse adjacente aqui também você vai ter um contato elétrico, né? De 0 volts aqui. Aqui também. Certo? Então toda essa linha aqui, ela vai estar ligada entre si, você vai ligar o terra aqui. Essa linha aqui, ela também está toda ligada entre si, como você pode observar aqui, utilizando o multímetro, tá? Ela está toda ligada entre si. Já aqui, essa fileira aqui, essa linha aqui, ela está ligada entre si, os buracos dessa linha aqui eles estão ligados entre si, os buracos dessa linha aqui estão ligados entre si, tá? Mas eles não estão ligados um com o outro. Você pode observar aqui, ó, se você colocar um fio com ponteira aqui e um fio com ponteira aqui, tá? E medir a resistência, você vai ver que a resistência é infinita, tá? Já se você coloca um fio com ponteira na mesma linha aqui do protoboard, tá? E verifica aqui usando o multímetro, você vai verificar que eles estão realmente interligados. Isso, só que a linha de baixo não está ligada nessa linha, né? Se você pegar, por exemplo, essa linha aqui e medir a resistência elétrica, você vai ver que é infinita, porque esses dois pontos não estão interligados. Mas se você colocar, por exemplo, o fio com ponteira aqui na mesma linha e medir, você vai ver que eles estão interligados. E na linha adjacente, você pode verificar também que eles não estão interligados, certo? Então a resistência elétrica aqui é infinita. Então isso daqui é o básico do protoboard. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, né, esse fio aqui preto, o fio preto você vai ligar no terra, tá? Liga o fio preto aqui no terra e liga aqui no menos, certo? Do protoboard. O fio marrom aqui a gente vai ligar no 5 volts, tá? Então você pega esse fio marrom aqui, liga no 5 volts e aqui você liga aqui no mais, tá? Ok? Então você formou aqui uma linha de terra, tá? E aqui você formou uma linha de VCC. O que nós vamos fazer agora, tá? Nós vamos pegar fios amarelos aqui para montar o nosso circuito, tá? Então vamos pegar fios amarelos com ponteira aqui pequenos, tá? Então vai sair um fio do VCC, tá? Ligar nesse ponto aqui eu vou ligar um resistor, tá? Ligo um resistor aqui. Pode dar zoom, Isa. Tá bom. Então, eu ligo um resistor aqui, tá? Esse resistor aqui, eu vou ligar ele num LED, certo? Usando o fio amarelo, tá? Então, fios amarelos eu vou usar para interligar os componentes do meu circuito. É claro que a cor do fio não interfere em nada, né? No funcionamento do circuito, tá? Aqui eu vou ligar um LED, tá? Eu vou ligar ele de qualquer jeito aqui, mas ele tem um jeito certo para ligar, tá? Que é o jeito do sentido convencional da corrente, tá? Se você ligar ele invertido, ele não vai acender, ok? Eu vou pegar esse fio amarelo aqui também, tá? Vou ligar... Bom, veja que o primeiro fio aqui eu saí do VCC, tá? Passei pelo resistor, passei pelo LED, agora eu vou ligar no terra aqui, certo? Então eu ligo aqui isso aqui no terra, você vê que o LED acendeu, tá? Esse resistor aqui é um resistor de 350 k ohms. Não. Esse resistor aqui é um resistor de 330 ohms, tá? É um resistor que permite você acender o LED. A intensidade do brilho do LED, tá? É proporcional à intensidade de corrente que está passando pelo LED, tá? Se você ligar o LED invertido, tá? Se você ligar ele invertido, você vai verificar que não passa corrente nenhuma, ele não acende, tá? E nesse sentido aqui, passa a corrente, o LED acende. Agora eu quero saber a intensidade da corrente que está passando pelo LED. O que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar esse fio aqui, vou interromper o circuito, vou ligar um fio preto, tá? No terra aqui, né? Então vocês veem aqui que o terra, a gente vai ligar fio preto, pra gente saber que a gente está ligado no terra, a gente vai usar uma cor preta de fio aqui, ok? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois terminais aqui e vou segurar, vou colocar o multímetro numa posição de milivolts aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 20 milivolts aqui, certo? O importante é que vocês não usem o multímetro para passar a corrente da rede elétrica pelo multímetro, tá? E vocês têm mais ou menos uma noção da corrente que vai passar pelo multímetro, porque se passar uma corrente muito alta, isso pode danificar o multímetro de forma permanente, ok? Então, ok, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esses fios aqui e ligar um em cada ponta aqui, certo?
Aí vocês veem que está passando uma corrente de 6,81 miliamperes, tá? 6,80 miliamperes. Por que está com menos, tá? Porque aqui é positivo e aqui é negativo. E o positivo está ligado no terra, né? O certo é você ligar o negativo no terra. O negativo é essa ponta aqui preta, tá? Porque aí você vai estar medindo a corrente no sentido verdadeiro. Se você medir a corrente no sentido que não é verdadeiro, tá? Ele vai dar um resultado negativo. Agora, como a gente está medindo aqui a corrente no sentido verdadeiro, ele vai estar dando para você um resultado positivo, ok? E verifica que a corrente está passando pelo circuito porque o LED está acendendo, tá? Então isso é muito importante. Então aqui vocês aprenderam, tá? Como medir corrente usando o multímetro, tá? Como usar o multímetro para medir corrente, ok? Bom, então aqui nós vamos medir o valor da associação em série de dois resistores, né? Então eu vou colocar dois resistores aqui de 330 ohms no protoboard em série, ok? Então eu coloquei os dois resistores em série. Eu vou ajustar agora o multímetro para um valor que é maior que 200 ohms aqui. Eu vou colocar aqui 2.000 ohms porque a associação em série, o valor da resistência da associação em série, vai passar de 300 ohms. Então eu vou colocar 2.000 ohms aqui. Okay? E agora eu vou medir, né, essa associação. Vocês podem observar aí que o valor é 660, ou seja, 660 ohms, né? Que é o valor da associação em série. Ok? Agora, eu vou colocar esses dois resistores em paralelo, tá? E medir o valor da associação em paralelo usando o multímetro, ok? Então vou medir aqui o valor da associação em paralelo e vocês podem ver aqui no multímetro, que o valor corresponde a metade do valor, aproximadamente metade, né, do valor de cada resistência individual, certo? Então o valor da associação em paralelo, né, como os dois resistores são iguais, é metade do valor de cada um dos resistores individualmente, ok? Como a gente explicou aí. Bom, para terminar nossa aula então, nós vamos fazer um circuito aqui no Proteus, que vai ser exatamente o mesmo circuito que a gente fez ali no protoboard, né? Nós vamos colocar um LED em série com um resistor, ok? E nós vamos medir a corrente e medir as tensões desse circuito, ok? E vai ficar como exercício para vocês medir as tensões, medir a corrente desse circuito na prática para verificar se os valores coincidem ou não com o valor que o Proteus está mostrando aqui, ok? Então vamos lá, né? File, New Project. Ele vai abrir o Project Wizard aqui. Então aqui nós vamos selecionar o diretório aqui, eletrônica básica, né? Vamos chamar aqui de experimento 2, né? Criar uma nova pasta aqui. Experimento. Experimento 02. E chamar o projeto aqui de LED, tá? Ok, então o que nós vamos começar a fazer, né? Vamos aqui no Component Mode, tá? Component Mode aqui. Vamos dar um pique aqui, vamos selecionar LED. Vamos colocar um LED animado, né? LED Animated, tá? Porque se ele não for animado, quando você fizer a simulação, ele não vai acender, tá? Vamos pegar um LED amarelo, tá? LED Yellow Active Animated LED Mode, ok? Aí eu vou dar OK. Vamos pegar também um resistor, tá? Um resistor. Pegar um resistor de 330 ohms. 330 ohms aqui, que é o nosso resistor que nós temos, tá? Ok. Então agora nós vamos aqui no Terminals Mode, tá? Vamos colocar o Power,
que é 5 volts, tá? O ground, ok? Vou colocar o ground aqui. Nós vamos agora no Component Mode, vamos colocar o LED, o nosso LED aqui. O resistor pode ficar antes ou depois do LED, não importa, tá? E vamos aqui ligar. Vamos dar um play. O LED acendeu, ok? Agora eu vou colocar uns probes aqui, para a simulação aqui, colocar uns probes aqui para medir as tensões nas diferentes posições aqui, certo? Um probe de voltage, ok? Também vou colocar um probe aqui de corrente para saber a corrente que está passando nesse circuito aqui, ok? E aí vou dar um play aqui. Ele não gosta do probe de ground, tá? Então vamos tirar o probe de ground aqui. Ele fala que está ambíguo. Na verdade, acho que não está ambíguo, mas tudo bem, ok? Então vocês veem aqui, ó, que a tensão aqui é 0 volts, tá? Porque esse probe aqui está medindo a diferença de potencial entre esse ponto aqui e o terra, então é 0 volts. Aqui está medindo a diferença de potencial desse ponto aqui para esse ponto aqui, então vocês veem aqui que a tensão a que o LED está sendo submetido é 2,02 volts, ok? E aqui, se você quiser saber a tensão que está que esse resistor aqui está experimentando, né, você vai fazer aqui, ó, 5, né, porque aqui é a diferença de potencial daqui até o terra, né? Se você quiser saber a diferença de potencial entre esse terminal aqui do resistor e esse terminal do resistor, você vai fazer 5 menos 2,24, que vai dar aproximadamente 3 volts. Então, esse resistor aqui, a gente diz que ele está provocando uma queda de tensão de 3 volts. Significa que o LED está sendo submetido a 2 volts, ok? Eu posso apagar esses probes de tensão aqui, tá? E colocar um probe de corrente, se eu quiser, ok? Mas eu tenho que parar a simulação antes, certo? Então, venho aqui, apagar esse probe aqui, apagar esse probe aqui, apagar esse probe aqui. Apaguei o VCC também, mas eu posso colocá-lo novamente aqui, né? E aqui eu vou colocar um probe de corrente, tá? Vou colocar um probe de corrente aqui, dar um play aqui. Ele não gosta desse probe de corrente. Vamos colocar. Bom, pessoal, em relação ao erro que estava dando no probe de corrente, eu vi um vídeo gringo, né? Que o cara simplesmente, ao invés de usar, né, os terminais aqui para alimentação, né? Ao invés de usar o power aqui, colocar o terminal de power aqui, por exemplo, certo? Por exemplo, colocar o terminal de power como a gente fez, ele colocou uma bateria, certo? Então, do ESC aqui, a gente já colocou uma bateria numa das aulas anteriores, né? Então, se você vir aqui no Component Mode, eu coloquei uma bateria aqui, que é essa bateria aqui, tá? Se eu clicar nela e vir aqui no Edit Properties, tá? Eu consigo mudar a tensão da bateria. Você colocar 5 volts aqui. Então, uma bateria de 5 volts, uma fonte de 5 volts, para a simulação do Proteus é a mesma coisa. E aqui eu venho aqui num probe de corrente, coloco o probe de corrente aqui. Curiosamente, se eu colocar o probe de corrente aqui, ele vai falar que ele está ambíguo, tá? Mas a gente só quer saber a tensão que está passando pelo circuito, já que é um circuito em série, então a corrente, desculpa. A gente só quer saber a corrente que está passando pelo circuito, então como o circuito é um circuito série, a corrente que vai estar passando por esse elemento é a mesma corrente que vai estar passando por esse elemento. Então, nesse caso aqui, a gente só precisa de um probe, tá? E aí, se eu dou um play aqui, eu tenho o valor da corrente, que é 9 mA, tá? Basicamente, foi assim que eu resolvi o problema do probe, tá? Se você consegue resolver de outra maneira, deixa aí nos comentários. Então, essa foi a aula de hoje. Bons estudos para vocês.